Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, durante algumas semanas, nós falamos sobre muitas coisas que foram fortes para o nosso coração, né? E hoje nós vamos iniciar uma série para dar uma refrescada na mente, na alma. Vamos começar a falar hoje sobre o caminho do favor. Tem melhor do que as pessoas fazerem um favor para a gente? Porque o favor indica que não precisa de pagamento, né? Você já fez um favor para alguém? Tem coisa pior do que alguém lhe dever um favor? Agora, favor se deve. Se deve, não é favor. Oi? Estão me ouvindo? Cadê o sonoplasta? Vocês estão tudo aí de baixo mexendo? Levantam umas 3 cabeças lá, hein? E olha que só cabe uma. Como é que vocês entraram tudo aí debaixo dessa mesa? Deu certo? Estão me ouvindo? Ei! Tudo que eu preciso. Estão ouvindo meu retorno? A culpa deve ser do Fabiano. Não, o Fabiano não ia fazer isso não. É o Anderson, o que está mais escondido. Vocês estão me escutando? Dá para escutar? Lá atrás? Deu certo aí? Quer que eu espere ou pode seguir? Isso é o que? Tá assim, ó. Vocês entenderam o que? Segue para. Ok. Se alguém te deve um favor, favor não é dívida. Porque favor é favor. Mas hoje eu quero falar com você como é que funciona o favor divino. Como é que Deus abre o favor dele para nós, tá? Porque se eu perguntasse para vocês assim: qual ser humano merece ser salvo? Se todos estão depravados, perdidos nos pecados, quem merece ser salvo, irmãos? Quem? Ninguém. Não é verdade? É aqui que começa o favor de Deus. Existe uma palavra chamada graça na Bíblia que significa favor imerecido. Porque tem favor que você merece, mas quando se trata do que Deus faz para nós, do que Deus fez por nós, ninguém merece. Então, hoje eu vou começar uma série com vocês sobre como entrar no caminho do favor. Você já imaginou? Suponhamos que aqui eu tenho uma torneira grande. Estão olhando para mim? Olhem para cá. Vocês estão olhando para lá. Vocês acham que eu não estou vendo, não? Eu posso ouvir um pouco, mas estou enxergando muito. Aqui tem uma torneira grande. Pensa numa torneira grande. Essa torneira é chamada favor. Só tem uma coisa que abre a torneira do favor: a honra. A honra é que abre a torneira do favor. Por isso que o início do caminho do favor é a honra. Se tem uma coisa que as pessoas precisam aprender, é andar no caminho da honra. Vocês devem ter percebido que nos últimos anos os filhos não sabem honrar os pais.
sabe? Nem os pais conseguem honrar os filhos. Os mais novos não conseguem honrar os mais velhos. As pessoas não conseguem honrar os seus líderes. Parece que não está tendo honra nos casais. A desonra virou farra. Ninguém consegue se submeter a mais ninguém. E ninguém quer aprender. O mundo está se tornando um mundo de tolos. Por quê? A Bíblia diz que só tem um tipo de pessoa que não gosta de aprender. Qual é o tipo de pessoa que não gosta de aprender? Provérbios 18:2. Se eu falar com a minha boca, vocês vão achar que eu estou ofendendo alguém. O tolo não se interessa em aprender. Por que um tolo não quer aprender? Porque ele não quer mudar. Porque na mente do tolo, ele está certo e todo mundo está errado. Um tolo tem coragem de abrir a boca e falar assim: tem que estar falando de Deus, não importa onde. Isso é tolice. Porque você nem sabe de qual Deus está falando. Se você chega no Egito e eles vão começar a falar de Deus e você vai aceitar, qual é o Deus que eles estão falando? Eu estava conversando com um egípcio perto da esfinge e ele falando de Deus, só que era do Deus dele. E eu apresentei o meu Deus para ele. E ele falou assim: falou, pastor Evandro, eu vou seguir que está me chamando. Mas um tolo diz o quê? O que importa é falar de Deus. Um sábio quer saber qual é o Deus. De qual Deus você está falando? De que Deus? Um tolo diz: todos os caminhos levam a Deus. E um sábio sabe que não é assim, porque só existe um caminho. Qual é o caminho? Jesus. Só que você vai falar com um tolo, ele não se interessa em aprender. Por quê? Ele só se interessa em dar as suas opiniões. Você já se relacionou com uma pessoa assim? Que ela, se você sentar com ela 10 minutos, ela fala, a opinião dela vale, a opinião. Porque eu sou assim, comigo é assado, e sal, se ela tiver com a espada até te risca. A melhor coisa que a gente faz nesse momento é se calar. Por quê? Um tolo só quer dar suas opiniões. Você já viu que uma pessoa sábia, ela nem fica dando muita opinião, só se você perguntar. É por isso que essa reunião é importante. Uma pessoa tola não consegue honrar ninguém, porque na mente dela só ela é boa. Um tolo, na mente dele, só ele é bom, só ele sabe. Pensem rapidamente se você conhece alguém assim, que só ele sabe, tudo dele é bom, de todo mundo é ruim. Ele sabe de tudo e você não sabe nada. Pensar em alguém? Não olhe para o lado, pode estar ao seu lado. Eu falei para não olhar para o lado, gente, porque vai que alguém se ofende. Mas, irmãos, por outro lado, a Bíblia diz que o sábio é ansioso. Para quê? Versículo 15. Para quê? A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. O tolo está sempre pronto para dar a sua opinião. O sábio está sempre... Eu preciso aprender o quê? Aprender. Eu preciso aprender. Por quê? Aprender quem é Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, por quê? As pessoas vêm à igreja e não sabem quem é Jesus. Então, criam um amigo imaginário e chama de Jesus. Mas um sábio, eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso entender quem é Jesus. Ele não vai sossegar até entender. Por exemplo, eu falei assim: irmãos, eu vou começar a falar sobre honra, o caminho do favor. Se você não sabe o que é honra, o que vai te diferenciar de um tolo é se você sair daqui, enquanto eu não descobrir o que é honra, eu não sossego. Eu preciso saber o que é honra, como alcançar a honra. Eu preciso entender por que é só a honra que abre a porta do favor. Aí eu falo: mas o que é favor? Uma pessoa sábia está sempre buscando. Eu entrei no Banco do Brasil e a menina que ia me treinar, o gerente falou assim: ela vai te treinar.
E ela pegava os cheques no Banco Brasileiro, no 5º andar. Batia um carimbo, fazia um registro e passava. Batia um carimbo. E eu falei, por que você faz isso? Ela disse, eu não sei, eu só tenho que fazer. Ah, tá. E por que a gente guarda isso aqui? Não pergunta não, só guarda. Eu falei, você não sabe. Quanto tempo isso tem que ficar guardado? Não sei. Então eu descobri por que ela fazia aquilo. Eu descobri por que ela guardava ali. E quanto tempo tinha que ficar no depósito. Com 3 meses, eu era o chefe dela. Falei assim, agora você faz o que ele manda fazer. E ela nunca nem me perguntou por que ela fazia as coisas. E as pessoas são assim, irmãos. As pessoas são assim. Talvez você está aqui dentro, é assim também. Você entra em um lugar para trabalhar, o que te mandam fazer você faz, mas você não sabe nem por que está fazendo, aonde você vai chegar e por que você vai fazer. Você não sabe como fazer. Aí você não consegue honrar. Porque honrar, irmãos, é recompensar alguém pela diferença. Eu não posso tratar Jesus como mais um Deus da galeria dos ateus, ou da galeria dos agnósticos, ou da galeria da turma dos religiosos que gostam de vários deuses. Jesus não é uma estátua distante. Eu só posso honrar Jesus se eu ver diferença nele. E para ver diferença, precisa de entendimento. Senão você vai achar que Jesus é um Deus qualquer. Não, Jesus é de qualquer maneira. É como dizimar. Você vem dizimar na casa do Senhor, vai lá e... Você tem que honrar a Deus com a sua primícia. O que é a primícia? É a primeira parte. Se você vai dizimar, a qualquer momento, se você vai honrar, a primeira parte. A primeira parte, a melhor parte, porque a primícia é a primeira e a melhor parte. Você está fazendo o seu aniversário, tem um bolo. Para quem vai o primeiro pedaço? A primícia, para a pessoa mais importante no local. Aí precisa de sabedoria para discernir a diferença de quem está no local. Se você não vê diferença nas pessoas, você entrega para qualquer pessoa. Você já está medindo você. Não sei se vocês estão me acompanhando. Imagina, Eliseu está lá no monte. Aquele monte de profeta doido. Os profetas de Baal. Se cortando, fazendo aquele monte de coisa e tal. E não deu em nada. Aí Eliseu vai prestar o sacrifício. Ele sabia, como todo homem de Deus precisa fazer, que a primeira coisa a fazer é honrar a Deus. Porque a primeira coisa a fazer não era Deus mandar fogo. Primeiro ele tinha que honrar a Deus para abrir a torneira do favor. Porque Deus atendeu a oração de Elias. Troquei o cara, não? Estou danado para trocar essa turma, hein? São tudo de perto um do outro, né? Elias, quando eu errar, vocês levantam a mão, o pastor trocou. Corta esse pedaço. Pensa Elias, voltando, blá, blá, blá. Elias está no monte. Ele queria um favor de Deus. Ele queria que Deus fizesse algo, porque favor não tem como pagar, irmãos. Ele queria fazer algo que não teria como pagar. Então Deus ia mandar fogo. O Deus que mandasse fogo, era o Deus verdadeiro. Era tempo de seca, não tinha água. Meia hora para descer, 1 hora para subir. Então vai lá e busca água. Trouxe a água, jogou em cima. Desceram de novo. Quantas vezes foram? Mais uma vez, traz água. Mais outra vez, traz água. Você poderia perguntar, por que ele está jogando água? Ele estava honrando a Deus. Não tinha água. Ele estava ofertando a Deus. Ele estava honrando o Deus dele. Quando ele honrou Deus, o favor se abriu. Cristo nos deu o exemplo. Jesus ia ser crucificado. Então Jesus foi para o Getsêmani e saiu gotas de sangue, Jesus. Ali no Getsêmani.
que era aquilo, irmãos? A primícia não era na cruz. Os homens não podiam tirar o sangue dele antes que ele derramasse em honra ao Pai. A questão da honra, ela é muito importante. Mas para aprender, tem que ter essa ansiedade. Eu preciso entender. Eu preciso entender. Eu preciso entender. Porque senão, você vai querer o favor de Deus e vai tentar pagar. O que paga o favor de Deus? Nada. O favor de Deus é através de honra, não é através de pagamento. Você não pode vir aqui tentar comprar Deus. Deus não está à venda. Jesus não está à venda. O Espírito Santo não está à venda. Não podemos pensar nisso. Quando eu falo do favor de Deus, eu falo em uma realização de Deus que você não pode pagar. Olha, eu vim no culto 7 dias esse mês, eu preciso de uma bênção. Você feriu a honra de Deus. Porque vir ao culto não te faz uma pessoa boa. Vir ao culto, a gente vem porque Ele é bom, irmãos. Você não vem aqui porque você é bom, a gente vem aqui porque Ele é bom. Já era para ter nos matado há muito tempo de tão ruim que nós somos. Quantos pecados nós temos, então Deus deveria já ter nos matado. O que faz Deus não nos matar? O favor, a graça. Ele olha para nós e fala, não vou te matar. Provérbios 12, 2, a Bíblia diz assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas, Ele condenará. A sua intenção de vir na igreja tem que ser boa. Entende? A sua intenção em cantar para Deus tem que ser boa. Aí eu vou fazer isso para Deus, porque depois eu posso cobrar isso de Deus. Não funciona assim. O favor de Deus, ele é alcançado através da honra. Honrar a presença de Deus, honrar o nome de Jesus. Por que nós estamos aqui, irmãos? Por causa do nome de Jesus. Hoje à tarde eu estava até pensando, quando eu estava no meu escritório, eu ia na Receita por causa de um cliente. Eu estou aqui por causa do fulano de tal. Eu ia na Receita Estadual, na Fazenda Estadual, eu estou aqui em nome do fulano de tal, para resolver essas questões dele. Eu não mexo mais com isso, mas eu estou aqui por causa do nome de Jesus. Mas eu não vim aqui para resolver problema de Jesus. Eu vim aqui para dizer que Jesus resolveu os meus problemas. E pode resolver os seus também, né? Estamos aqui por causa do nome de Jesus. Você tem que parar e pensar um pouquinho, que a sua intenção, se ela for perversa, vai te trazer condenação. Se você saiu de casa com intenção perversa, traz condenação. Se você vai numa vigília e a sua intenção é perversa, traz condenação. Isso não traz o favor de Deus. E o favor de Deus, irmãos, é diferente do favor dos homens. Quando os homens fazem um favor para você, quer alguma coisa em troca, a grande maioria. Olha, eu fiz isso para você, mas você tem que fazer isso para mim. Parece que a gente fica devendo, né? Não parece? E Deus libera o seu favor e nos deixa sem dívida. Ele diz assim, olha, e o preço que você tinha que pagar, eu paguei na cruz. Quem mais faz isso por nós? Agora, quando uma pessoa faz um favor para você, você simplesmente fica com medo de até não conseguir pagar. Agora, em relação a Deus, não tente pagar, porque você ofende a Deus. Pastor, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Eu amo esse texto de 1 Coríntios 2,14. O homem natural... O homem natural? Por quê? Talvez você venha na igreja, pastor, eu vou na igreja, mas não consigo entender. É porque você ainda não aceitou Jesus. Eu já aceitei Jesus no meu coração.
Para aceitar Jesus, o sinal é obedecer a Jesus, se submeter a Jesus, e você se torna um servo de Jesus. Que se você perguntar a qualquer outra pessoa na rua aí se tem Jesus no coração, a não ser que seja um ateu, o resto tem. Eu tenho. Fala comigo se não tem. Todos vão dizer que tem. Porque todo mundo, irmãos, gosta de falar que tem coisa boa. Todo mundo. Ninguém gosta de levantar uma placa e falar assim, olha, essa minha vida é ruim, eu tenho isso de ruim. Ninguém gosta disso. Agora, todo mundo quer dizer, se pergunta, pega um monte de gente, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai responder que sim. Agora, as coisas de Deus, irmãos, elas são espirituais. E as pessoas naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus. E parece loucura mesmo. Meu Deus, é loucura o que você está me dizendo. É loucura o que você está fazendo. Que loucura é essa que você está arrumando? Porque o favor divino é irracional. Não é para essa mente, é para o Espírito. Porque para a mente natural, as coisas de Deus parecem incorretas. As coisas de Deus parecem injustas. Não faz sentido. Só faz sentido no mundo da fé. Como assim? Que sentido tem Jesus vir e morrer por mim e por você? E alguém um dia pergunta, como assim você celebra que alguém morreu por você? Eu não estou celebrando que ele morreu. Estou celebrando que ele morreu e venceu a morte e ressuscitou. É por isso que Paulo diz, eu prego a Cristo e esse ressuscitado. As coisas de Deus parecem uma loucura. Mas o favor de Deus é algo que a mente natural não consegue alcançar, irmãos. Por quê? Na mente natural funciona assim. Diante da lei, quem confessa tem que pagar a pena. Diante da graça, quem confessa alcança misericórdia. Dá para entender isso? Naturalmente não, só espiritualmente. Diante da lei, a graça parece uma loucura. Diante dos homens, bateu, levou. Diante da graça, bateu de um lado, dá o outro. A mente natural diz o seguinte: se alguém te odeia, odeia ela também. Chama a polícia e fala com Jeová, que tocou na menina dos olhos de Deus, tem que morrer. Tem uma turma que fala isso aí. Mas na graça não é assim. Tocou em você, é seu inimigo, ore por ele. A mente natural não consegue compreender essas coisas. Por quê? As pessoas, não, bateu, levou, comigo, é assim. Irmãos, é até dentro da igreja. É assim que funciona. Você me traiu, eu vou te trair. Você falou mal de mim, então te prepara, porque o que é seu está chegando. Essa é a mente sem graça. Agora, quando a graça chega, é ao contrário. Ah, mas eu não vou conceber. Eu sei, isso é para gente espiritual, irmãos. É por isso que Romanos 12, 21, a Bíblia diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Te deu pimenta, dá um bombom. Te deu um tapa, dá um abraço. Falou mal, ore por ele. Está te perseguindo, ora por ele. É seu inimigo, ama ele. Pastor, como é que recebe um evangelho desse? É espiritual o evangelho. Quer ser evangélico? Porque a turma quer ser de igreja, mas quer ser evangélico, quer o favor de Deus, é evangélico. O favor de Deus, irmãos, o caminho do favor de Deus, ele vai mudar a sua história. Semana que vem eu vou dar abertura em 21 dias de favor. Vou passar algumas coisas para vocês fazer durante 21 dias, para ver se vocês, alguns já vivem isso, mas para alguns experimentar um pouquinho mais do favor de Deus. Quando você está experimentando o favor de Deus, quando você não está
dentro do favor de Deus, você passa a noite pescando e não pega nada. Mas quando você está debaixo do favor de Deus, você coloca o barco na hora errada, no lugar errado, e nem precisa jogar as redes. Os peixes estão procurando a sua rede. Esse é o favor de Deus. Quando você está debaixo do favor de Deus, você não procura as almas, elas te procuram. Quando você está debaixo do favor de Deus, você não tenta acertar nada, porque as coisas te acertam. Quando você não está debaixo do favor de Deus, você é um jogador de futebol, o gol está aqui, você chuta, a bola vai para lá. É como se você fosse um jogador, está debaixo do favor de Deus, você nem chuta, a bola bate em você e entra. Bate de novo e entra. Eu não sei o que está acontecendo, mas bate em mim, a bola entra. O favor de Deus é esplêndido. É quando você é simplesmente dominado pela atmosfera do céu. Tudo que é seu começa a ser cuidado pela atmosfera do céu. E tudo que você precisa, o céu começa a prover. E você fala, o que está acontecendo? Mas é que você esquece de que você aprendeu o caminho do favor, que é a honra. Agora, pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso começar a honrar as pessoas então. Primeira coisa, você tem que acabar com as suas tradições. A tradição cancela a palavra de Deus, irmãos. Se tem uma coisa, porque tem gente que fala assim, não, eu nasci aqui, cresci aqui, vou morrer aqui. Como é que é o nome da música? Gabriela. É a turma da Gabriela. Tradição cancela o favor. Quer ver? Mateus 15:6. Cristo disse: por causa da vossa invalidastes a palavra de Deus. Todos comigo, a tradição humana invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus é o poder de Deus, mas a sua tradição invalida. O que eu estou querendo dizer? Se você se prender nas suas tradições, tudo que eu pregar aqui não tem valor para você. Você não está me ouvindo. Você só está me vendo. Você tem que soltar as tradições. Ah, não, mas eu aprendi assim. Não, toda a minha vida meu pai me ensinou assim. A Bíblia diz que Jesus veio para tirar tudo que você aprendeu do seu pai, tudo que é vã. Todo conhecimento vão. Irmãos, vocês acham que Moisés sabia falar? Bem. Sim ou não? A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Ele era um príncipe. Moisés era um príncipe. Vocês acham que príncipe é nego bobo? Ele foi versado em todas as ciências do Egito. De repente Deus falou: preciso de você. 40 anos no deserto. Para quê? Para desaprender. Se tem um negócio difícil, irmãos, é desaprender. Por quê? Geralmente a gente não quer abrir mão das nossas tradições. E é por isso que muita coisa que Deus tem para você não funciona na sua vida. Porque a tradição invalida a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas é assim, não, mas eu creio é assim. Não é do jeito que você crê, é do jeito que Deus diz. Porque a sua tradição invalida e você perde o favor de Deus. Você fica batendo na ponta da faca. E a Bíblia chama esse tipo de gente de quê? Hipócritas. Porque tem gente que diz assim, eu não vou na igreja não porque eu já não estou com vontade. Se eu for hipocrisia. Fazer o que você não tem vontade não é hipocrisia, irmãos. Quer ver eu provo para você? Quem aqui sai para trabalhar 5 horas da manhã? Está doido para ir 5 horas da manhã? Está apaixonado para ir? Você não quer ir, mas vai, né? Então você é um hipócrita? Ou é um responsável? Hipócrita ou responsável? Responsável. Talvez você trabalhe até meia-noite. Você tem que ir. Você é um hipócrita ou responsável? É responsável, você tem que cumprir com as suas obrigações.
Qual de nós homens que quer fazer barba todo dia? Nenhum de nós, mas a gente faz. Isso não te faz um hipócrita, porque você não quer fazer. Então o indivíduo, eu não vou na igreja porque se eu for sou hipócrita, eu nem quero ir. O hipócrita ou o responsável? Hipocrisia não é fazer o que você não quer. Hipocrisia é dizer que você é o que você não é. É fingir ser quem você não é. Isso é hipocrisia. Não sei se eu fui claro. Hipocrisia não é fazer o que você não quer. Ah, se eu cantar eu sou hipócrita. Então pede demissão do serviço. Para de ir. Nesse frio, quem é que quer tomar banho frio todo dia? Aí o médico diz, se você tomar quente você morre. Eu não quero tomar banho frio, mas eu tenho que ir. Você não é um hipócrita, é um obediente. Na maioria das vezes nós fazemos o que não queremos, por responsabilidade. Agora o hipócrita é aquele que mantém a tradição. Nem ele crê no que ele está fazendo, ele só faz por tradição. Todo ano a gente faz assim, se mudar, eu vou sair de casa, hein? Se parar de ser como é, nós vamos ter que ir embora. Alguma coisa vai acontecer, olha lá, e começa as ameaças. Isso é hipocrisia. Porque se todo mundo assumir quem é, irmãos, todo mundo é frágil. E a gente tem que assumir a nossa fragilidade para o favor de Deus vir sobre nós. Eu estou com esse problema, não consigo deixar de fazer isso aqui. É isso que é ser verdadeiro. Um dia um rapaz falou assim, pastor, não vou na igreja não, que eu não consegui parar de beber. Eu falei, não, ser justo é você ir e falar assim, eu estou aqui até parar de beber. Agora, hipócrita é quem está aqui e finge que não bebe e bebe escondido. Finge que não fuma e fuma escondido. Porque está aqui e fumar, mas ser justo, transparente, olha, eu estou com esse problema, vamos te acompanhar. Agora fingir que é o problema, é aí que mora o hipócrita, porque ele vem por tradição. Vai na igreja por tradição. Todos comigo, a tradição humana invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus está na sua mão, é poderosa, mas a sua tradição torna ela sem valor para você. Tudo que eu pregar e você rejeitar por tradição, não tem valor. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus diz, você é hipócrita, rapaz. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo há um lugar onde a tristeza não me influencia. Eu esqueci a letra. Aí a gente canta tão feliz, mas se você pegar essa letra e pôr no seu dia a dia, não cabe. Cabe? Não cabe. Honrando de lábios. Eu amo a Jesus, mas não obedece, honrando de lábios. Eu amo a Jesus, mas não se submete a Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Está em João 14, 21. Se você diz que ama Jesus e não obedece os seus mandamentos, você está mentindo. E Jesus diz que quem mente é filho do capeta, que mente desde o início. E ele é o pai dela. Para entrar no caminho do favor, você precisa tirar o que te impede de entrar nele. Se você vai honrar Jesus, você tem que honrar Jesus direito. Tem que ser transparente. Tem que ser sincero. Irmãos, o caminho do favor de Deus começa em Jesus. Qualquer coisa que você quiser de Deus e você não passar por Jesus, irmãos, está com problema. Porque não tem favor maior do que a salvação eterna. Você vai ganhar o mundo inteiro, vai perder sua alma. Tem que passar por Jesus. Pastor, mas eu oro. Tem gente que às vezes fala comigo assim, pastor, eu faço as minhas orações todo dia. Sim. E eu não deito sem orar. Vocês acham que o muçulmano deita sem orar?
Quem ora mais que muçulmano, irmão? Já carrega o tapetinho, dá a hora, não quer nem saber, está no serviço. Ora, a gente não faz isso. Nós criamos tradições. Não, na hora que eu vou dormir, eu faço as minhas orações. Na hora que eu acordo, eu faço as minhas orações. Na hora que eu vou comer. A tradição ficou tão comum. Olha os jogadores entrando no campo, ele já bate a mão lá, já bate aqui, aquele negócio todo. Ele nem sabe o que ele fez. Tradição. Mas ele não quer ouvir a palavra de Deus. A tradição invalida a palavra, porque o indivíduo mantém a tradição e não, eu já faço o que eu tenho que fazer, né? Eu já faço o que eu tenho que fazer. Tem gente que tem tanta tradição que se eu pedir assim, irmãos, ora aí, ele levanta e parece ora como um gigante. Tem uns que até engrossa a voz. Tem uns que fala até igual o pessoal lá do Rio de Janeiro, coloca até X e nem é de lá. Quando está conversando com a gente, pastor, é isso aí, ora aí, irmão. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Eu falei, nossa, que chieira, deve estar mal sintonizado. Aí se a mulher estiver do lado, a mulher, sei. Sua oração não combina com você. Honramos a Deus. Irmãos, nós estamos nos acostumando a honrar Deus de lábios. Se eu começasse a passar um pente fino, pensa, se eu falar, Jesus, deixa eu saber como é que está a mente de todo mundo aqui. Eu ia ficar doido, mano. Ainda bem que eu não sei. Já viu que esse cara fica adivinhando o que está na cabeça? Na minha cabeça, se Deus quisesse que eu soubesse o que está na sua mente, você ia vir com a tela na testa. Uma tela de LCD na testa. Ou sua testa ia ser de vidro para olhar lá dentro, né? Por quê? Na maioria das vezes as nossas orações não combinam com o nosso coração, não combina com a nossa mente. Você está orando uma coisa e pensando outra, orando uma coisa e fazendo outra, e Deus diz, Jesus disse, está longe de mim, está me honrando com os lábios, seu coração está longe de mim. Estão me adorando em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu quero que vocês desfrutem do favor de Deus como nunca antes. Mas tem que entender isso aqui. Nós vamos entrar no caminho do favor, mas primeiro tem que entrar. Senão você vai só me ouvir e vai ficar para trás só me ouvindo. Precisa entrar com a gente no caminho da... Pastor, por onde eu começo? Começa por Jesus. O caminho do favor. O caminho do favor começa em Jesus. Se você ficar com justiça própria, tem isso aqui porque que eu fiz. Isso aqui, olha o que eu comprei. Quem entra no caminho do favor, nada é meu. Eu não tenho condição de ter nada. Lá em Deuteronômio, Deus disse assim: se vocês esquecerem que o que vocês têm foi por causa do meu braço, eu vou julgar vocês. E Deus julga mesmo. Mas quando nós entramos no caminho do favor, peraí, justiça própria não. Eu sou bom porque eu dou cesta básica, justiça própria. Eu sou bom porque eu ajudei fulano, justiça própria. Tem gente, irmãos, que acha que para ele ser bom, as pessoas ainda têm que ver ele fazendo alguma coisa. Isso não é favor, irmãos. As pessoas não precisam saber que você entregou uma esmola para alguém. Ninguém precisa saber que você entregou uma bicicleta para alguém, que você deu uma casa para... Ninguém precisa saber. Pastor, mas por quê? Isso é proteção, porque no favor de Deus, quanto menos os homens sabem, mais Deus te recompensa em secreto. Isso é para quem está no caminho do favor. Já viu gente que se ele fizer alguma coisa para você, ele coloca uma placa e faz assim: olha o que eu fiz para você. Sai com uma placa. Você está dependendo do favor dos homens. Toda pessoa que precisa do favor dos homens, irmão, está em perigo. Eu fui lá na igreja, arrumei as caixas, ninguém me aplaudiu. Eu fui lá e coloquei as flores, ninguém gritou meu nome. Não que não possa gritar, mas você tem que lembrar de uma coisa: quando os homens te derem, você já recebeu. Agora minha pergunta é: você quer receber de Deus ou dos homens? De Deus ou dos homens? Então,
Para de se preocupar com o que os homens vão dizer. Olha o que Jesus disse. Versículo 1 do Mateus 6. Tenham cuidado. Por que cuidado? Porque você vai perder. Tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. O que Jesus está dizendo? Não é que as pessoas não podem te ver, é porque tem gente que só faz quando os outros estão vendo. Eu não vou limpar o banheiro, ninguém está vendo. Eu quero fazer alguma coisa onde todo mundo vai me ver. Eu não vou ajudar na cozinha. Quem está vendo eu fazendo na cozinha? Né? Eu quero fazer alguma coisa que todo mundo vê. E olha, se ninguém estiver vendo, eu quero que filma para passar no telão. Né? Para o pessoal ver o que eu estou fazendo. Talvez vocês nem sabem. Os diáconos chegam aqui no domingo, eles limpam o banheiro. Tiram aquele monte de papel. Os irmãos mais imundos que sujam o banheiro todo, dá trabalho. Cai papel no chão. Quem vocês acham que faz isso? Os servos de Deus que estão aqui. Vocês nem prestam atenção às vezes. Mas não precisa aparecer. Um dia um irmão falou comigo assim: eu acho que os diáconos, pastor, tinham que vestir um terno. Colocar assim: não, irmão, para fazer o que eles têm que fazer, esse terno atrapalha. Porque você acha que só são diáconos se tiver terno? Eles têm que cumprir o papel do diaconato. Mas tem gente, irmãos, que não entende. Olha aí, Jesus continua. Se fizerem isso, ou ficar fazendo só porque os outros estão vendo, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quem faz para os outros ver, não recebe nada de quem está vendo. Põe atenção, não é que ninguém pode ver. Eu vou ajudar, mas tem que esconder. O que Jesus está falando aqui é de hipócrita. Porque os fariseus eram assim. Eu quero dar uma oferta, mas eu queria que as pessoas vissem eu dando a oferta. Não recebe nada do Pai. Você fechou a torneira do favor. Por quê? Você está se honrando, você quer aparecer. Quando você aparece, Deus desaparece. Quantos me acompanham? Todos comigo? Quando o homem faz para todos verem, não recebe nada do Pai Celestial. O que é mais importante? As pessoas ver ou receber de Deus? Receber de Deus. Mas eu fiz isso para você, você nem obrigado, você não veio me abraçar, você não me deu 10 beijos, você não fez uma faixa. Olha, se eu fizer, você já recebeu. O que é melhor, o favor de Deus ou o meu favor? Esse é o caminho do favor. O caminho do favor, ele implica em fazer e impedir que os outros vejam. Não venha. Não, você não precisa saber o que eu estou fazendo. Mas o que você está fazendo? Não, ninguém precisa fazer o que eu fiz. Ninguém precisa ver o que eu vi. Porque você fala, olha aqui o que eu estou fazendo. Venham todos verem. Olha só. Um dia alguém falou assim: olha, a igreja não está ajudando a entidade tal, não está ajudando isso e isso. Esse aqui, olha os caixas da igreja. Porque está saindo. Só que a gente não precisa ficar tocando trombeta. Porque nós queremos receber o favor de lá. Pensem nisso. Pensem nisso. Você pode até gostar que as pessoas vejam o que você faz. Você pode até querer tocar uma trombeta, mas segura. Bate em você, dá murro em você. Entra para dentro, bate na sua cara. Não vou receber dos homens, não. Tem que entrar numa luta contra você mesmo. Porque se você receber dos homens, não recebe nenhuma recompensa do Pai Celestial. E qual a recompensa que é a boa? A dele. Portanto, quando você der uma esmola, não anuncie isso, não toque trombeta. Como fazem? Quem? O que é um hipócrita? Fingem ser quem não é.
Não é o que faz o que não quer, é quem finge ser quem não é. Aqui quando a gente faz retiro, a gente não gosta de deixar ninguém para trás. E todos que precisam, vão lá, a gente dá um jeito. E eu louvo a Deus que muitos aqui ofertam, deixam lá, fora, estou aqui pagando 2 inscrições, 3 inscrições. Mas não precisa vir aqui colocar o nome de todo. Olha quem ganhou a inscrição, quem fez isso, olha quem deu a inscrição. Se fizer, você já recebeu. O caminho do favor está em cancelar o que os homens querem me dar, a não ser que seja Deus que mandou ele te dar. O que eu estou dizendo é o comportamento hipócrita, irmãos. Não é o comportamento de honra. A honra está no dar. A honra está no plantar, no semear, no tratar. A desonra está na forma como você faz. Olha, Raquel, eu vou te honrar com esse copo d'água. Vou lá e jogo e sai. Na verdade, eu desonrei. O tratamento da honra, ele é superior. Você não pode ser como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, buscando ser honrado pelos outros. Porque a honra não se busca, se merece. Você tem que merecer honra. Tem pai que bate no pé, minha mulher tem que me honrar. Não, ela não tem que te honrar. Você tem que merecer ser honrado. Você é meu filho, você tem que me honrar. Sim, eu vou te honrar, mas a partir do momento que você cobra, você está com problema. Do mesmo jeito que o outro. Um deve honra e o outro parece não merecer honra. Pastor, mas eu tenho que honrar o meu pai, mesmo meu pai sendo ruim. Sim, você tem que honrar, porque não é a respeito dele. É a respeito de você. Não sei se me entende. Mas o meu pai fez isso, o meu pai fez aquilo. A Bíblia diz, honra o seu pai e sua mãe. Mas a minha mãe é isso. Não importa o que ela é, não estou falando dela. Não importa o que o seu pai é, eu estou falando do caminho do favor. Aí você mantém a torneira do favor fechada, porque você não está honrando, não está abrindo a torneira. Aí nada vem para a sua vida, nada acontece na sua vida. Por quê? Você quer escolher a forma de ser cristão, se Deus já disse a forma que tem que ser. Se você quer andar no caminho do favor, é a honra. Honrar pai e mãe, honrar seu pastor, honrar seus líderes, honrar seu cônjuge, honrar seus filhos. Senão você vai ser hipócrita. Aí na igreja, olha gente, sorriam na igreja, sorriam, acenem, sorriam e acenem, parecendo os pinguins de Madagascar, sorriam e acenem, sorriam e acenem. Ah, mas o barco, não, ninguém sabe, sorriam e acenem. Aí um dia está na igreja, ele e a mulher. Aí quando entra dentro do carro, os monstros voltam. Quem vamos comer agora, o mais novo ou o mais velho? E quando chega em casa, parece que o demônio entrou dentro de casa. Mas quando volta na igreja na terça, sorriam e acenem. Pinguim de Madagascar voltou. Sorriam e acenem. Irmão. A torneira do favor está fechada. Aí você tem que morrer de fazer as coisas. Tudo para você. Nossa, por que parece que o fulano está tudo as coisas pela conta para mim? Não, é porque você não entendeu que hipócrita não entra no caminho do favor de Deus. Não entra no caminho do favor de Deus, irmãos. E o hipócrita ama ser honrado pelos outros. Não que você não deva ser honrado, mas o hipócrita só faz se o nome dele for ovacionado. Olha, você podia ajudar a gente, nós vamos colocar o seu nome ali, vamos colocar uma placa ali no lugar daquele banner, vai ser a sua foto. E vamos escrever, agradecemos ao fulano pelo que ele faz aqui na igreja. Aí vai entrar desse jeito na igreja, parecendo um jumentinho, balançando a cabeça. O jumentinho, lembra do jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém nele, lembra? Jumentinho, quando Jesus, pensa que era o jumentinho, gente, Jesus em cima dele o jumento.
Até na Bíblia vai colocar o registro que eu tive aqui. Mas na hora que Jesus desceu, acabou o jumento. Alguém lembra dele? Assim é a desonra, irmãos. Jesus saiu da sua vida, acabou. Não tem conversa. Põe atenção. Jesus disse para não ser como os hipócritas das sinagogas e das ruas que ficam querendo ser honrados pelos outros. Alguém leia o resto, por gentileza. Eu lhes garanto. Eu lhes garanto. O que é melhor? A dele ou a do outro? A dele. O caminho do favor tem que entender de honra. Se você está fazendo algo e é hipócrita, você já cancelou, já fechou o favor. Tem que ser sincero, tem que ser transparente. E se você está fazendo algo para abrir a torneira do favor, mas esperando que os homens te reconheçam, a torneira fechou. Você já recebeu dos homens. Agradeça quando os homens não fizerem por você. Quando você fizer o favor, quando você honrar alguém. Não estou dizendo que quem recebe, irmão, não pode orar por você, não pode te agradecer. Eu estou falando do comportamento hipócrita. Me acompanham? Comportamento hipócrita. Quantas vezes eu fiz isso e isso nessa igreja, ninguém nunca me veio. Já recebeu. Quantas? Já recebeu. Já recebeu também. Aqui tem uma estrada. E ali está a torneira do favor. Você tem que abrir essa torneira. E através de honra. Por exemplo, uma das coisas muito simples para você entrar no caminho do favor: o seu tratamento com o seu pastor e com os seus irmãos. Deus, irmãos, mede isso. Em Mateus 10:40, Jesus disse assim. Ele estava falando com os pastores, com os apóstolos. Falou com eles assim: quem receber vocês, me recebe. Que dia que vocês recebem o pastor na sua casa? Hã? Porque é como se você estivesse recebendo Cristo, o seu representante. O representante de Cristo chegou na sua casa. Que dia que você recebe ele? E Jesus disse assim: do jeito que você recebe ele, é como se você estivesse me recebendo. Por quê? Quem recebe a mim, recebe o Pai. E quem recebe ele, a mim me recebe. Tem gente que não sabe receber um pastor. E a gente não vai corrigir ninguém. A gente só mede aonde a pessoa está. Só mede. Mas tem lugar que a gente chega, a gente vê a honra. A honra na chegada, a honra na estada, a honra em todos os níveis. Aí a gente ora e a gente comenta no carro: o favor de Deus vai ser liberado nessa casa. Tem pessoas que querem que o pastor vá na casa deles para receber um problema. O pastor tem que vir aqui para resolver meu problema. Não é assim que recebe um pastor. Quando um pastor é recebido na sua casa, pode ser liberado o favor, só dele ter ido lá. O favor de Deus é liberado. E algumas coisas começam a fluir na sua casa. Recebam com honra. Um dia eu fui numa casa aqui da igreja e eu achei tão legal que a menina ligou para alguém desesperado. O pastor, mas a pastora vem aqui em casa, como é que eu faço? Aí ela falou: pastor, estava com tanta vergonha, como é que eu fazia? E ela fez, ficou muito lindo. Mas a gente vê, irmãos, quem entende de honra. A forma, né? Mas o pastor é igual a todo mundo. Quem dera. Eu queria. Realmente, eu queria ser igual a todo mundo. Eu queria poder fazer tudo que todo mundo faz. Falar tudo que todo mundo fala. Não é? Então, não é assim.
Se você ler a Bíblia em Apocalipse, Deus mostrou um negócio para João, e João viu que na mão de Jesus tinha 7 estrelas. E João não entendeu, falou, mas que estrelas é essa? E Jesus caminhava no meio dos castiçais, 7 castiçais. Aí depois Deus disse para ele, falou, vou explicar qual é o mistério da estrela do castiçais para você. E o mistério é o seguinte: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e é o mistério dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos das 7 igrejas? Os pastores das 7 igrejas de Apocalipse. O que é esse princípio hermenêutico? É que o pastor está na mão de Jesus. E a igreja? Não. A igreja é a noiva, ele caminha no meio dela. É por isso que você que não é um pastor, você volta, vai para ali, muda para cá. O pastor não pode. Se o pastor descer, está morto. Por isso você vê um monte de pastor morto. Ele não pode descer daqui. Quem caminha com pastores é Jesus. Por isso que a Bíblia diz, ele deu uns para pastores. Então, é ele que dá o pastor para a igreja. Não é o pastor, eu decidi vir para cá. Se o pastor decidir ir para uma igreja, sai fora dele, que ele está caçando alguma coisa. Porque todo pastor bíblico sabe que ele só vai para onde Deus o dá. Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para pastores. Deu para quem? Deu para a igreja, deu para a noiva dele. O pastor Evandro eu dei para essa igreja aqui, fica aqui. O dia que ele tiver de sair é porque eu vou tirar com a minha mão. É assim que funciona. Quantos entendem isso? Agora eu vou te falar uma coisa. E ele caminha no meio dos castiçais ou candelabro, como está nessa versão. Quando você toca na igreja, quando você toca no corpo de Cristo, Cristo sente, o Espírito Santo entristece. Agora, quando você bate num pastor, você bateu na mão de Cristo. Viu onde mora a desonra? Porque quando você toca num pastor, você não está tocando num pastor. Lembra quando Jesus parou Paulo e ele caiu? Paulo perseguiu Jesus quando? Ele matou Estevão. Ele falou assim, não, você está perseguindo a mim. Quando você persegue quem Jesus enviou, você está perseguindo Jesus. Então você não entrou no caminho do favor. Então a torneira do favor é fechada. Você pode ter muito bem o favor dos homens. Você pode estar bem aqui no meio dos homens. Você se diverte com seus amiguinhos, faz um monte de coisa, mas a torneira da graça está fechada. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a alma? O que é melhor, o mundo todo ou a alma? Salva a alma. É por isso que no caminho da honra, você tem que ver a diferença das pessoas. Você tem que ver a diferença das pessoas com quem você está lidando. Você não pode falar com um pastor de qualquer maneira. Porque quando você toca num pastor, você tocou na mão dele. Olha, ele diz, na minha mão direita. Para nós é muita responsabilidade, mas para quem toca é muito mais. Porque isso é muito sério. Que abrir a torneira do favor, honra. A honra é fundamental. A honra é fundamental. É muito fundamental. É como tratar também o profeta, o seu irmão. Quando alguém vai na sua casa, você precisa abrir o caminho da honra na sua casa para você alcançar o favor. Olha só o que a Bíblia diz, Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, recebe quem? Uai, vocês estão aí? Recebe quem? Quando você recebe um profeta, honrando ele como um profeta, você recebe o mesmo galardão que o profeta tem na vida dele. Quando você recebe um pastor e o honra como um pastor, você recebe o que está na vida desse pastor. É isso que Jesus estava explicando. Vocês que estão aqui, que já receberam Jesus, são servos de Jesus, todos vocês são ungidos de Deus, são reis, são sacerdotes, precisam ser honrados.
precisa ser tratado com honra. É por isso que vocês estão nessa cadeira tão macia, gostaram? Está bem aí? Está bem sentado? Por isso que o banheiro está limpinho. Por isso que você recebe, é recebido ali, é recebido no estacionamento, de vez em quando tem um cafezinho aqui, tem isso ali. É porque nós sabemos que o favor de Deus é liberado pela honra. Quanto mais nós honrarmos vocês, mais o favor de Deus vem. Porque às vezes você vai numa igreja, o cara coloca um café, te vende um café. Põe um biscoito seco, te vende um biscoito seco. Eu falei, gente, entendi. R$2, deixa o povo comer. Honrar. Você quer ver o favor de Deus ser liberado? Honra. Honra. Você pode passar a sua vida vendendo as coisas ou honrando as pessoas. Uma menina veio me vender uns negócios esses dias e falou assim, estou fazendo isso para ir para missões. Tá, filha? Mas você precisa aprender o caminho da honra. Você me viu, você devia ter me dado um de presente. Mas é eu que vou te dar de presente. Ele falou assim, olha, você vai assistir essa mensagem, vai ler esse texto, esse e esse. Já que você é missionária, acho que ninguém te treinou. O caminho não é o da venda, é o da honra. O caminho da honra libera o favor. O caminho da desonra fecha o favor. Você pode passar a sua vida vendendo ou semeando. Tem que entender essas coisas. Quem recebe um justo, porque ele é justo, recebe a recompensa de justo. O que a Bíblia está dizendo? A pessoa que você recebe na sua casa, na medida que você a honra, você recebe o que tem na vida dela. Tem um irmão aqui na igreja que quando ele veio aqui a primeira vez, ele ganhou uma Bíblia, daquela Bíblia ali, simplesinha ali. Depois ele veio e ofertou 100 Bíblias. Eu falei, você está ofertando 100 Bíblias? Ele falou, eu nunca tinha ganhado uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia, eu valorizo essa Bíblia. Ele foi honrado e honrou a igreja. Um dia um pastor perguntou assim, por que vocês dão Bíblia para os outros? Nós não damos Bíblia para ninguém. Não, mas vocês dão Bíblia de graça. Não, nós distribuímos. Estamos honrando as pessoas com a palavra de Deus. Enquanto Deus nos deixar, nós vamos fazer isso. E eu falei, por que você não faz o mesmo? Ah, por que não? O meu povo é muito pobre, nossa igreja é muito pobre. Fala, rapaz, pobre é o capeta, rapaz. Porque pobre é infértil. Você é tão infértil assim? Não tem ninguém fértil na sua igreja, não? Ou está começando do altar? Você tem que ser fértil. Você sabia que tem tesouros de Deus escondido para você? Se você soubesse que tem um tesouro de Deus escondido para você, o que você faria? O que você faria? Ia procurar, né? Ia ou não ia? E se eu falar com você que tem um tesouro escondido? A Bíblia diz que tem um tesouro escondido para você. Só que eu acho que muita gente vai chegar lá no céu e vai chegar lá e Deus, vinde aí, Jesus, vinde, bendito meu Pai, entra. Aí quando você entrar, Deus vai falar com você, e aí? Você não pegou o tesouro? Que tesouro? Estava escondido. Aonde? Ó, tem esses presentes que tudo está com o seu nome, só que você nunca procurou. Você procurou as coisas do mundo, nunca procurou as minhas coisas. Oh, mas tinha alguma coisa? Tinha, o pastor Evandro até avisou. Você era lá de Santa Maria? Não sou não, mas você assistiu, né? Estava lá no YouTube, né? Você assistiu sim, assistiu. O caráter da honra libera o favor, irmãos. E Deus começa a liberar tesouros escondidos. Isaías 45:3, olha a declaração de Deus: darei a você os tesouros escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Ele falou com um cara que nem era crente, que era o Ciro.
Mas ele falou assim: você só tem que me obedecer. Porque a honra começa pela obediência. Tem muita gente que está aqui, que é evangélico, está em casa, mas não conhece o evangelho, não obedece ao evangelho, fala que é cristão, mas não obedece a Cristo, e vive aí sem nenhum tesouro. E Deus diz aqui: tem uns tesouros escondidos para você. Dá um toque em quem está do seu lado e fala assim: tem um tesouro escondido com o seu nome. Sabia? Aonde está escondido? Está armazenado num lugar secreto. Ficaram curiosos agora? 21 dias de favor. Vou falar sobre esses tesouros. Meu Deus, aonde está esse tesouro? Tem gente que vai sair daqui hoje. Meu Deus, vou começar a cavar lá no quintal. Por gentileza, não cave o seu quintal ainda. Cave o quintal de outro irmão, porque vai que dá outra coisa errada. E para achar esse tesouro, irmãos, tem que obedecer a Deus incondicionalmente, porque Ele entregou o mapa. Não vai para a esquerda e nem para a direita, segue o mapa. Segue o mapa. Não, mas aqui está mais fácil. Segue o mapa. Segue o mapa. Pastor, mas o mapa é mais difícil. Olha o mapa de Paulo. Vai, Paulo. Paulo, vou para cá. Não, o Espírito Santo diz: não é para ir, não, é para cá. E se eu for? Não, o Espírito Santo diz: fala, não, Paulo, é aqui. Aí quando Paulo foi, estava arrebentando. Aí ele expulsou um demônio, pregou a palavra, abençoou a turma. Qual o tesouro que ele achou? Mandou arrancar a roupa dele, deixar ele pelado, bateram nele. Olha o mapa do tesouro. Bateram nele, bateram em Silas e jogaram eles dentro da prisão. Quando eles chegaram lá, eles fizeram o quê? Onde é que está Deus? Nesse mapa não pode fazer isso. Fechou o favor. Desonrou o seu Deus. Ninguém me ajudou. Opa, fechou o favor de novo. Não tem eles murmurando. Quando colocou eles lá, o que eles começaram a fazer? O que eles estavam fazendo? Pensa na dor que eles estavam. Apanharam, sem roupa. Eles poderiam. Agora você talvez está aqui: eu não tenho roupa, eu não tenho isso, eu só apanho. Continua reclamando. Eu mesmo vou fechar a torneira. Eu fechei, eu mesmo estou fechando. Mas aí o mapa, olha o mapa de José. O mapa de José. Você dedurou nós, né? Jogou no buraco. Falou que tinha morrido. E depois, vendeu ele para os compradores de escravos. Não tem registro dele murmurando. E você fica aí: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu estou numa deprê, ninguém me manda mensagem nem no Twitter, ninguém curtiu minha foto no Instagram, nunca mais eu volto naquela igreja. E eu fui domingo passado, nem me cumprimentaram, mandaram sair correndo, que eu fui no culto de 5 horas para eu tirar o carro ainda. Não gosta de mim, não queria que eu ficasse lá. É para cá. Vou fechar a outra também, porque aí a torneira do favor fecha. O favor está voltando. Caiu? Não. Quando cai na escada a gente escuta assim, plop, 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 plop. Mas aqui foi só plop, plop. É porque só tem 2 degraus. Olha o mapa do tesouro. Vai Pedro, vai Pedro. E Pedro: Jesus é amor, Jesus te cura, Jesus. Ele chega, prende ele e joga na prisão. O que eu estou dizendo é que parece que quando a gente está em busca do favor de Deus, parece que o mapa é estranho. Mas obedecer a Deus não é para todos.
é para quem entendeu de honra, de sabedoria e se entregou a Jesus por completo. Porque quem se entregou a Jesus por completo, obedece por completo. Não tem meia obediência, é obediência completa. Não tem ninguém que te para, não tem ninguém que te faça retroceder. Eu aceitei Jesus, eu vou servir Jesus, é assim que vai ser. Pastor, mas está tudo dando errado e tal. Fica no mapa, fica quietinho no mapa. Por quê? Irmãos, põe atenção. Paulo apanhou, Deus não se manifestou. Deus não diz assim: eis aí o meu menino amado. Paulo apanhou, Deus não se manifestou. Paulo foi preso, Deus não se manifestou. Paulo foi diante do tribunal, Deus não se manifestou. Quando é que Deus mandou um terremoto? Quando? Quando eles começaram a cantar para Deus. Quando eles começaram a adorar a Deus. Coisa boa, não? Olha o mapa de Daniel. Eu sou fiel. Leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sou fiel. Vai para o fogo. Mas por que já entrou no fogo com os três? Porque lá, antes de entrar, já falaram assim: se nos livrar, Ele é nosso Deus. Se não nos livrar, Ele é nosso Deus do mesmo jeito. Já entraram adorando a Deus. Então Deus já entrou de uma vez junto com eles. Falamos, jogamos 3, tem 4. Sim. É assim que funciona. É o caminho do favor. Quando você murmura, a torneira fecha. Quando você começa a adorar a Deus, não importa a tempestade, aí Deus começa a fazer shh. Aí você não vai pescar, o peixe fica procurando onde é que está a sua rede. Acho que vocês devem entender, né? Você não procura, a bênção te alcança. Você não corre atrás da bênção, a bênção te alcança. Por mais que você esteja correndo, ela te alcança. Você não vai nadar no mar vermelho, Deus abre o mar. É assim que funciona o favor de Deus. O favor de Deus, irmãos, é o favor eterno e gratuito de Deus. Não precisa ter mérito próprio, porque nós não temos mérito para ser abençoado por Deus. Nós só temos que obedecer. E a coisa mais difícil é obedecer, porque quando nós obedecemos, o mapa de Deus sempre nos leva para o meio da tempestade. E no meio daquela tempestade, Pedro diz: se é o Senhor mesmo, me manda aí. E Jesus disse aqui para ele: vem. E a Bíblia diz que enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele caminhava. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Quando você tira os olhos de Jesus, você afunda. Fica com os olhos no mapa. Fica com os olhos no mapa e obedeça. E quando você começa a obedecer, parece que a tempestade vem. Parece que a prisão abre, que é só você. Parece que só você vai ser o escravo. Quando os irmãos de José foram pedir perdão para ele, pede perdão não. Foi Deus que me trouxe até aqui. Sabedoria de José, né? Foi Deus que me trouxe até aqui. Acabe com as suas tradições. O favor de Deus, quando Jesus nasce, começa a era da graça. Então Deus demitiu os levitas do Antigo Testamento, demitiu os sacerdotes do Antigo Testamento, demitiu os animaizinhos e falou assim: agora é só o sangue do meu cordeiro. Agora é o sangue de Jesus Cristo que purifica do pecado. Agora só há um mediador, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aí quando você entra por Jesus, as portas estão abertas. Tudo começa a mudar na sua vida, irmãos. Foi, pastor, mas o negócio é meio... Não, irmãos, é assim mesmo. Jacó prosperou nas mãos de Labão. Labão fazia de tudo para dar errado e dava certo no final. José prosperou na terra da aflição, tanto que ele deu o nome do menino dele de quê? Nasceu o primeiro filho de José, como é que ele chamava? Crentes, primeiro filho de José, Manassés ou Efraim? O que significa Manassés? Primeiro menino dele que nasceu, Manassés.
Deus me fez esquecer toda a tristeza da casa do meu pai, tudo que eu passei. Deus me fez esquecer. Depois nasce um menino chamado Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Os filhos dele eram uma declaração do favor de Deus. Os frutos deles eram uma declaração do favor de Deus. Irmãos, eu termino que hoje é a introdução. Semana que vem nós vamos dar abertura em 21 dias de favor. Comece orando. Se você já passou por Jesus. Se você não passou por Jesus, não precisa nem orar. Esquece. Vai fazer sozinho para lá. Aqui é para quem começou por Jesus. Tem que aceitar Jesus primeiro e começar. Infelizmente, né, tem que ser sincero. Ou felizmente. Infelizmente para mim, né, porque eu faço muito inimigo. Mas felizmente para quem está me ouvindo. Se você já passou por Jesus, oração. Pedro estava preso. Deus não foi lá, mas a oração da igreja levou um anjo até lá. A oração, a obediência, a submissão. Quando você descobrir tudo que abre a torneira do favor, você vai descobrir que é impagável, porque favor não se paga. É por isso que a graça é favor imerecido. Não merecemos. Eu não mereço, você não merece. Nós merecemos a condenação, irmãos. Mas Deus vem e oferece salvação para nós. Amém?